Gente, antes de tratar do assunto do Fora de Curva de hoje, eu queria fazer um apelo a cada um de vocês, especialmente aquelas pessoas que estão fora do Rio Grande do Sul, meu estado. Eu também estou fora dele, eu estou aqui em Brasília nesse momento, mas vocês devem saber, está acontecendo uma grande tragédia climática e também humana lá no extremo sul do nosso país. Por conta de um excesso de chuvas, muitos rios estão transbordando, muitos desastres estão acontecendo e a coisa deve piorar pelo menos nas próximas 24, 48 horas, segundo as previsões dos meteorologistas. E por conta disso, o Rio Grande do Sul precisa de muita, mas muita ajuda, solidariedade, e existem várias formas de ajudar. Quem está longe, evidentemente, não vai poder encaminhar gêneros alimentícios, cobertores, artigos de vestuário, remédios, mas podem sim ajudar depositando qualquer valor nessa conta que eu estou indicando e vou ficar indicando na maior parte do vídeo com QR Code ou com chave Pix, que é da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, que está liderando uma grande campanha de arrecadação para converter esse dinheiro que eventualmente entrar nessas contas ou nessa conta em, como eu falei, em remédios, alimentação, artigos de vestuário e tudo que vai ser necessário conforme as demandas da Defesa Civil Gaúcha, no sentido de acolher melhor os desabrigados, flagelados, que estão se multiplicando muito rapidamente nas últimas horas e, lamentavelmente, isso deve aumentar ainda mais nos próximos 1 ou 2 dias. Então, vamos ser solidários. Está aqui a conta da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul. Eu espero que quem tiver condições e se solidarizar com o povo gaúcho, faça um depósitozinho, por menor que seja. Desde já eu agradeço. E agora vamos para o assunto do nosso vídeo de hoje, que vai tratar sobre a queda ou o declínio do cromossomo Y. Resumindo, isso significa que os machos, tanto homens como machos animais, estão seriamente ameaçados de extinção na face da Terra. Vamos tratar sobre esse assunto. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, agora eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de filmes de ação, só que nos últimos tempos eles ficaram, a meu ver, muito chatos. Por quê? Pode até me chamar de conservadora careta, mas houve uma inversão de algumas coisas que faziam de um drama, especialmente de aventura, dava muita da graça dele. O herói ia lá, brigava, no meio do drama parecia que ia perder a batalha e acabava derrotando os malvadões com direito a muito sopapo, catiripapo e alguns tabefes. Bom, isso especialmente, por exemplo, nos estúdios Marvel e algumas outras produções da Disney, acabou ficando não a cargo daqueles valentões tipo Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, até o Schwarzenegger, e sim de mulheres muito bonitas, jovens, mas com uma mão pesada para dar sopapo em qualquer um, que eu não gostaria de estar perto delas, não. Apesar de elas serem muito bonitinhas. E aí achei meio chato, nada contra mulheres saberem se defender, isso é até uma necessidade, mas no drama tradicional, do qual eu sou adepto, pelo menos na parte de aventuras, era aquele arquétipo do herói, do anti-herói, mais ou menos o protagonista, o antagonista, e os fatores e o enredo dava toda a graça da história. E agora o que acontece? Tem mulher atuando, especialmente nas películas de Hollywood, que é muito mais macho que a maior parte dos homens que eu conheço. E aí eu confesso que, pro meu gosto, isso perdeu um pouco da graça. Só tem uma coisa, mesmo que eu seja contra, mas não é questão de ser contra, é não gostar do protagonismo feminino em filmes que tem mais ação. O que está acontecendo? Isso parece que vai começar a acontecer, ou já está acontecendo, na verdade, não só da humanidade, mas todo o reino animal, pelo menos dos mamíferos. Olha só o que aconteceu. Vamos começar a falar um pouco de biologia. A maior parte do mundo animal tem a separação bem nítida, macho e fêmea. E o que acontece? A fêmea, na hora da reprodução, seus óvulos, ela carrega 2 cromossomos X, então a mulher é XX. O macho carrega o cromossomo, ou 2 cromossomos, um é o X, outro é o Y. E aí, quando há o cruzamento sexual, o espermatozoide começa a habitar o óvulo,
há uma mistura de cromossomos, 50% do macho, 50% da fêmea. Mas esse 50% do macho e da fêmea, nós temos uma certeza. A fêmea produz, para a definição da sexualidade, 2 cromossomos X e o homem XY. E a chance mais ou menos estatística, vamos falar assim, é que o cromossomo X do homem tenha 50% de possibilidade de fecundar fêmea ou o Y. E se for X do macho, X da fêmea, vai nascer uma menina ou vai nascer uma fêmea. E se for o Y do macho e o X da fêmea, aí vai nascer um ser masculino. É assim que a biologia vem funcionando nos últimos 150 milhões de anos. Só tem o seguinte: em 150 milhões de anos, algumas coisas começaram a mudar nessa barafunda, nessa confusão genética. O que está acontecendo? Nesse período de algumas dezenas de milhões de anos, o cromossomo Y, que é o que define, vamos revisar, a potencialidade ou a masculinidade para a futura vida, começou gradativamente a perder o seu conteúdo. Isso quer dizer que os homens têm menos conteúdo que as mulheres? Bom, talvez seja verdade, mas não é isso que nós estamos analisando. Mas a questão é a seguinte: em 150 milhões de anos, a evolução ou a involução nesse caso fez com que o cromossomo Y perdesse nada mais, nada menos do que 95% do seu conteúdo. Só restou 5%, enquanto o cromossomo X, que define o sexo feminino, continuou lá inteirão da Silva, determinando a maior parte das funções biológicas do ser que vai nascer. Tudo bem, e aí? O que importa isso? Importa que, de acordo com essa tendência de perda de conteúdo do cromossomo Y, segundo vários estudiosos da biologia, pode acontecer simplesmente o sumiço do cromossomo Y ao cabo de alguns milhares ou poucos milhões de anos. E aí, se não tem cromossomo Y, quem é que vai herdar o mundo? Não vai ser os machos, vai ser as fêmeas de qualquer espécie, inclusive no âmbito da humanidade, se a humanidade não fizer um besteirão muito grande e continuar existindo como que eu acredito ou gostaria que acontecesse. Resultado, gente, a não ser que a biologia traga alguma novidade que mantenha os machos em atividade, o futuro vai ser das fêmeas. Então, sim, as mulheres ou as fêmeas governarão o mundo, sejam humanas ou seja alguma outra espécie de animal. E isso é um pouco inquietante. E aí nós observamos, isso aí pode ser brincadeira, mas tem um fundo de seriedade sim. Nós estamos observando nos últimos anos ou nas últimas décadas uma desaceleração muito importante no crescimento populacional da humanidade e parece, segundo as últimas estatísticas, que o número de humanos pode começar a entrar em declínio lá por 2050, antecipando uma tendência que inicialmente estava projetada para o próximo século. Então nós temos muita coisa com o que nos preocupar realmente em termos estruturais, não no nosso dia a dia. Diminuindo o cromossomo Y ou sendo eliminado a tendência de eliminação, como é que os futuros seres vivos vão se reproduzir? Existe até algumas espécies de répteis que conseguem se autorreproduzir sem necessitar da sexualidade. Mas será que esse planetinha Terra não vai ficar muito careta assim? Eu acredito que não vai ter tanta graça assim. Então, quais são as alternativas que nos restam? Talvez o estudo de reproduções, como vários centros científicos estão avançando, a partir de tecnologias não naturais, artificiais, começar a gerar, sim, humanos de laboratório. Isso é uma coisa que gera muito pano para manga, para se discutir muito a imaginação, mas apesar dos filmes agora serem muito chatos, porque a mulher nesses filmes, ou a fêmea nesses filmes, se tornou um ser muito masculinizado, é muito raro ver aquelas dondoquinhas doces e manhosas nas películas de atualmente, mas sem brincadeira, gente, isso é uma tendência e as tendências devem ser respeitadas no sentido não só de antecipar o que pode acontecer ou o que vai acontecer no futuro, mas se esse futuro não nos agrada, pode proporcionar a oportunidade de tentar mudá-lo. E essa talvez uma das grandes qualidades da humanidade.
antecipar problemas e tentar resolver eles da melhor forma, no sentido da preservação da nossa espécie. Talvez a própria biologia seja mais sábia que a gente, até em certo ponto eu acredito nisso, e esteja substituindo os tais dos cromossomos X e Y por alguma coisa mais moderna, por alguma coisa, diríamos assim, mais evoluída do que a sexualidade. Mas, pessoalmente, eu não posso conceber o que seja mais evoluído ou mais divertido do que isso. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, um tema bem fora de curvístico mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, pode deixar um comentário, deixar seu like, compartilhar essa película com a sua rede de contatos, especialmente aqueles que ainda não são inscritos no canal, estão assistindo aqui o Fora de Curva pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. Um forte abraço a cada um de vocês, meu até breve, tchau pessoal!